Bandidagem acabou de chegar na Netflix, então vamos comentar tudo o que aconteceu nessa série. Na trama nós vamos acompanhar o Miguel. Ele descobre sobre a possível existência de um tesouro e é claro que ele vai ir atrás disso. E para isso ele vai reunir uma equipe, incluindo o seu tio e a sua ex-namorada. Alguns momentos a trama me lembrou um pouquinho Outer Banks, justamente por ter essa pegada de aventura, bastante ação, essa questão de um grupo correndo atrás de um tesouro, mas aqui eles são adultos, então obviamente a gente tem menos drama adolescente. Aqui também eu achei os personagens bem menos carismáticos, então é um pouco mais difícil se apegar realmente aos personagens, apesar deles buscarem incluir sim um certo drama familiar, principalmente em relação ao Miguel e ao pai dele, né, o relacionamento deles, e eles também procuram aí trazer um certo drama romântico, afinal de contas isso nunca pode faltar, inclusive envolvendo o Miguel e a Lily, que é a ex-namorada dele. Ainda assim, a série mexicana em alguns momentos me lembrou um novelão, em outros momentos traz umas soluções um pouco bobas, então eu fiquei com aquela impressão de que faltou alguma coisa. Apesar deles buscarem trazer o drama, tentar trazer a profundidade dos personagens, eles também brincam com o humor e talvez seja exatamente isso, porque em alguns momentos as soluções parecem um pouco bobas, afinal de contas, ali aquele grupo é formado por pessoas que estavam acostumadas a fazer falcatruas, mas ainda assim eles agem sem muita racionalidade e em diversos momentos as questões são solucionadas de uma forma meio questionável. Talvez justamente por conta desse equilíbrio com o humor, que é ali um humor que vai agradar alguns e desagradar a outros, né? Mas se você se interessou por essa série, ela já está disponível na Netflix, então corre lá para assistir e depois você volta aqui, porque a partir deste ponto, então, o vídeo tem spoiler. Então, gente, em relação ao Miguel, como eu disse, né, tem um certo drama familiar com o pai dele. A gente vê que o pai dele tá com problema de saúde, então ele não consegue se lembrar direito das coisas, mas ainda assim ele continua cobrando o Miguel, e isso até serve de motivação para que ele corra atrás desse tesouro, porque a relação com o pai dele ali não é das melhores. Além disso, ele tem todo aquele arco com a Lily, afinal de contas os dois eram ex-namorados, dá pra ver que eles se gostam, mas ela é cheia de problemáticas, porque ela tá acostumada a aplicar fraudes por aí, enganar pessoas, e agora ela está sendo perseguida. Além disso, ela sempre tenta agir com maior racionalidade, inclusive abandonando o Miguel por conta disso. Então os dois vivem todo esse drama, mas eu acho que ao longo dos episódios a gente e ela mesma vai descobrindo que está disposta a ficar com ele. E é claro que para isso ela terá que fazer alguns sacrifícios, até mesmo porque ela não está muito habituada a abrir mão de nada, ela sempre está acostumada a pensar ali nela mesma, a enganar as pessoas, então é algo ali que ela realmente tem que trabalhar. E quem contribui bastante para a relação deles é o Wilson, o tio do Miguel, né? Inclusive eu acho que ele foi o personagem que eu achei mais carismático aqui nessa temporada, e ele sempre busca ali ser bem presente pro Miguel, até mesmo exercendo esse certo papel de pai, né? Porque ele fica ali ao lado dele, ele busca incentivá-lo, então ele tá ali pro que der e vier. Mas o Wilson não tem um final feliz, ele acaba morrendo após ter um conflito com os bandidos. Eles procuram minimizar um pouco a morte dele, até justificando que ele tem câncer, então que ele já morreria de qualquer forma. Então eles tentam tornar esse momento menos dramático, até porque a série, como eu disse, né, ela trabalha aí também com ação, com humor, e eles tentam não pesar muito as mãos aí nesse drama todo. Para mim foi o momento mais emocionante da série, foi a morte dele, mas ainda assim eu não consegui, né, chorar nem nada assim, acho que justamente pela forma com que eles resolveram trabalhar isso. O próprio Miguel, gente, 5 minutos após a morte do tio, já tinha virado a página, já estava curtindo a vida, então eles realmente não perderam muito tempo na morte dele. Outros personagens importantes aqui é o Lucas e o envolvimento dele com a Citlali, né? O Lucas, ele não precisava estar naquela situação, mas ele se mostra um amigo bem fiel, ele sempre está presente e é um personagem que eu considerei bem carismático. E grande parte do arco dele também acaba relacionado a Citlali, afinal de contas ela se torna ali a paixão dele, aquele primeiro amor, e os dois começam a se envolver, então eles fazem esse papel aí, né, um pouco mais teen em relação essa paixonite deles, né, essa descoberta do primeiro amor dele. E apesar dele ser bem jovem, a gente vê toda a maturidade dele para lidar com as situações, inclusive ali no final é ele quem distribui ali a questão das contas, do dinheiro, então a gente vê que ele realmente é uma pessoa
madura e fiel, né? Ele é o hacker ali da equipe, então ele é bem inteligente e é um personagem que eu achei interessante. Por outro lado, a gente tem aí dois personagens bem aleatórios, que é a Inês e o Otávio. Gente, o Otávio, ele simplesmente brota do nada após a Lily pedir ajuda ali. Ele supostamente seria bem experiente, e ele acaba se envolvendo nessa confusão toda do tesouro e, na verdade, acaba servindo de par romântico para Inês. Então, ele acaba entrando mais para ser o par romântico dela mesma. E a Inês, ela é aquela personagem, né, que a gente já tá acostumada a ver em outras produções, inclusive em La Casa de Papel, que é aquela famosa policial que resolve mudar de lado. E a grande motivação dela é a briga aí pela guarda do filho dela. Então isso acaba servindo aí para ela decidir mudar de lado, ela precisava de dinheiro. E ela começa a se envolver com o Otávio. Inclusive, foi um relacionamento que eu achei totalmente aleatório dos dois. São dois personagens que eu achei bem aleatórios aí na trama. E ao mesmo tempo que ela estava preocupada com o filho, ela estava ali na confusão e ela estava curtindo com o Otávio. Então ela foi bem aleatória aí nessa história toda. E afinal de contas, o que aconteceu com a Lily no final, para quem ficou perdido ali no final? Então, gente, eles buscaram o tesouro, né? Ficaram aí a temporada inteira procurando esse tesouro. Inclusive, acharam que tinham que achar 3 pedras para poder conseguir abrir o tesouro, mas se esse plano não dá certo e no final das contas eles partem para o tesouro. Só que não eram só eles que estavam procurando esse tesouro, tinha aqueles bandidos também. No final das contas, quando eles conseguem achar o tesouro, os bandidos também chegam, eles entram em conflito, mas conseguem eliminá-los. É então que o Ariel chega, que é outro personagem bem aleatório, que acaba disputando bastante ali com o Miguel. Ele chega nesse momento e faz ali uma proposta bem inusitada. Ele quer ficar com o Jaguar para poder ficar em exposição no museu, enquanto que eles podem ficar com todo o tesouro. E eles acordam isso. Só que nesse momento a Lily aparece ali meio que escapando com o Jaguar. E aí, num primeiro momento, parece que ela estava tentando escapar e que ela ia ali, né, passar a perna em todo mundo, especialmente no Miguel, e que ele finalmente tem uma reação, porque ela já havia abandonado ele outras vezes e ela tinha esse histórico. Então, dá a impressão ali que o Miguel resolve agir e que ele dispara e mata ela. Mas, na verdade, não foi nada disso que aconteceu. Na verdade, o Miguel e a Lily tinham bolado um plano porque a Lily estava sendo procurada. Então, mesmo com dinheiro, ela não acreditava que ela conseguiria ser livre, que ela sempre ficaria sendo procurada. Então, eles têm um plano de fingir a morte dela. Eles simulam ali todo aquele conflito para fingir que o Miguel teria matado a Lily e assim ela fica livre. E eles realmente levam essa mentira a sério, porque eles não contam pra ninguém, inclusive não contam pros amigos, pra equipe deles. Todo mundo realmente acha que a Lily morreu naquele momento. Mas ela não morreu, gente. Então tudo fez parte de um plano para que ela ficasse livre e assim não fosse mais procurada e pudesse viver com Miguel. Então no final a gente vê os dois fugindo e indo viver livres, né? Porque agora ela tem a liberdade que ela tanto queria e eles têm muito dinheiro agora também para poder aproveitar essa vida juntos. De uma maneira geral, a série tem ação, tem aventura, como eu disse, eles buscam ali colocar um pouquinho de drama para dar uma certa profundidade para os personagens, mas eu não consegui me apegar aos personagens em si. Eu tive um pouco de dificuldade com isso e eu também, assim, confesso para vocês que o tipo de humor usado aqui não é o meu preferido, então eu acabei não conseguindo me envolver tanto assim com a série, mas isso é algo muito pessoal. Para mim, algumas resoluções realmente pareceram bobas, então eles realmente exageraram em alguns pontos para mim e pareceu apenas uma correria ali atrás daquele tesouro o tempo todo. Então não foi uma história que conseguiu super me prender, apesar deles tentarem dar aquela balançada e surpreendido no final, mas para mim acabou deixando a desejar. Mas deixa pra mim nos comentários se vocês gostaram, o que vocês acharam, se surpreenderam com o final. Então é isso, galera. Tchauzinho!